Diabetes Eu Cuido. Olha, agora são 9h02, começando agora o programa Diabetes Eu Cuido na manhã desta quinta-feira. A meu lado, a doutora Alexandra Manfredini. Doutora, muito bom dia. Obrigado pela sua participação conosco nesta manhã. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, ouvinte, ligado na 107 FM. É um prazer estar aqui novamente, Marcelo. Hoje, nossa transmissão está sendo exclusivamente pelo Facebook. Hoje é pelo Face, é isso? Exatamente. Então, você que está aí com o seu celular na mão, conecta com a gente no Facebook Diabetes Eu Cuido e também no Facebook Ouvinte 107 FM. Então, hoje, toda a nossa transmissão está sendo pelo Facebook, não mais pelo Instagram, certo? Certinho. E hoje a gente tem um convidado muito especial, né? É verdade, hoje vou falar bastante. Atenção você que tem diabetes aí, atenção você que sofre de problema vascular, não é isso, doutora? Exatamente. O diabetes, ele alcança aproximadamente 16 milhões de pessoas no Brasil. No Brasil. Só no Brasil. Né? É em torno de 8 a 10% da população brasileira tem diabetes. E metade não sabe que tem. Então, isso é um dado muito alarmante. E uma das principais complicações do diabetes é a complicação vascular. Seja ela microvascular, seja ela macrovascular, mas é uma complicação que está presente na vida de todo portador de diabetes. Uns sentem mais, outros sentem menos. Uns sentem e não sabem o que é, outros sentem e têm o diagnóstico. E para isso, então, para esclarecer todas as dúvidas da população, nós estamos aqui hoje com o Dr. Ricardo de Barros Ribeiro, médico, angiologista, cirurgião vascular, e ele vai poder explicar para nós certinho o que acontece com a circulação do portador de diabetes. Bom dia, Dr. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Sei que a sua agenda é bem ocupada e o senhor reservou um tempinho para estar conosco aqui, para bater um papo com a gente aqui hoje. Verdade. É isso aí. Bom dia, doutora Alexandra. Marcelo, bom dia. Obrigado pela oportunidade. E é um prazer estar aqui estreando nessa condição de entrevistado para falar de um tema que é muito importante, né? Na verdade, como a doutora Alexandra falou, a quantidade de diabetes, de paciente diabético que tem no Brasil, a gente não faz essa ideia e vai descobrindo conforme ela vai acontecendo. E geralmente você descobre numa situação, na maioria das vezes, trágica. Você vai descobrir que é diabético dentro de um pronto-socorro, dentro de um hospital. Já, né? Com uma complicação. Já com alguma complicação. E realmente a parte circulatória é a parte que complica, é a parte que chega, todas as doenças vão chegar por ali. Porque a gente tem que imaginar que a circulação no nosso organismo, ela que está levando alimento, nutriente, oxigênio para todos os tecidos. Quando você começa a ter alguma questão, algum problema nessa rede dessa rede sanguínea, você começa a desenvolver as doenças que esses tecidos vão começar a desenvolver. Então, é uma questão da gente começar, talvez, a desenvolver um projeto de conscientização circulatória, né? Porque a gente aponta, como você faz esse trabalho já faz muito tempo, em falar do diabetes, mas é uma coisa que a gente tem que insistir muito, né? E a gente, no consultório, talvez desenvolver até alguma coisa um pouco mais próxima disso, para focar mais nessa questão de circulação de doença, não é? Sim, pensando que a educação em diabetes, ela é a base para o tratamento. Eu sempre falo aqui, né, que a pessoa que ela tem essa conscientização, ela aprende sobre a doença, ela vai tratar a doença de uma forma completamente diferente. Ela sabe o que ela tem que fazer para cuidar realmente da saúde dela. Porque senão, se ela viver às cegas, ela realmente vai chegar um momento da vida dela que ela até vai perder a visão, não é? Então, eu tenho que ter a consciência do que eu preciso fazer para que eu possa cuidar da minha saúde. Porque lá na frente eu vou ter que ter muita força para cuidar da doença, não é? E a circulação, como o senhor explicou, imagina que a nossa circulação é como se fosse a estrada pelo qual nós
percorremos os nossos Sim. caminhos. Então, a circulação ela vai levar tudo. O sangue está passando por ali, né? E se essa circulação ela não estiver adequada, né, saudável, eu vou ter problemas ao longo desse percurso. Vai né? faltar. Vai faltar. E uma estrada emburacada é difícil de Sim. você transitar, não é assim? Exatamente. É exatamente isso, né? E tem um dado importante aqui, porque quando a gente fala de circulação, a primeira coisa que a gente pensa é em amputações, não é? E aquilo que o portador de diabetes mais teme. A grande maioria, ele teme muito em passar por uma amputação, né, seja ela de pernas, de pé, ou perder a visão. Então, são duas situações de maior medo do portador de diabetes. E é um dado extremamente importante a gente pensar que a cada hora, 3 brasileiros passam por um processo de amputação de membros inferiores, ou pernas ou pés. Né? Então, foi feito um trabalho pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, mostrando isso. Né? A quantidade de 2012 até agora, são mais de 245 mil brasileiros que sofreram amputações. É uma média de 66 pessoas por dia. Então, nós estamos conversando aqui hoje, agora, nessa 1 hora que a gente vai ficar aqui conversando, 3 pessoas vão passar por amputação. Né? Então, é um dado muito... isso mostra que o portador de diabetes, ele não está dando a devida atenção, né? E lógico que não é só por causa de diabetes essas amputações, mas a grande maioria né? Sim. Então, ele não está dando a devida atenção ao cuidado com a saúde, né? Existe uma descontinuidade no tratamento. Ele começa o tratamento de uma forma adequada e, de repente, ele cansa do tratamento, né? E vai deixa de tomar medicação, deixa de seguir a dieta, deixa de praticar atividade física, não é? Então, para a gente entender, né, como é que é formada isso, né? Vamos começar do começo. Como é que essa circulação sanguínea ela é formada, né, fisiologicamente falando? Na verdade, a gente tem no nosso organismo 2 sistemas de circulação. O sistema arterial, que é o qual sai o sangue do coração, levado pelas artérias, e vai chegar até a ponta do dedo do pé. Por isso, nesse trajeto, ele vai passando pelos órgãos também. Vai passando pelo rim, vai passando pelo fígado, vai passando pelo intestino, vai passando pelo olho, vai passando pelo cérebro, e assim por diante. Então, quando você tem esse sangue percorrendo todo o trajeto do organismo, nós estamos levando nutrientes, levando oxigênio para esses tecidos. E essa circulação, ela se faz de um vaso de um calibre maior até aquele vaso que é até imperceptível, que é o capilar. E nesse capilar, onde ele vai despejar todo esse nutriente para aquela célula daquele tecido ao qual ele está irrigando. E nós temos o sistema venoso, que é quem traz esse sangue de volta. Porque para fazer a circulação, ela tem que ir, mas ela tem que voltar. Por que ela volta? Ela volta para ser oxigenada nos pulmões e também passar pelos intestinos, pegar o sangue do sistema porta, que vem cheio de nutriente, e dali ela passar no fígado, metabolizar esses nutrientes, voltar para a circulação, e na bomba, que é o coração, ela espalhar novamente isso, levando para os órgãos. Então, basicamente, a circulação ela é presente em todos os sistemas. Se ela é presente em todos os sistemas, ela também vai estar presente em todas as doenças desses sistemas. E aí existem algumas patologias mais fortes ou mais marcantes e geralmente silenciosas, como é o caso do diabetes, que com o passar do tempo vai acometendo essa trama circulatória de entrega desses nutrientes do oxigênio, que são esses pequenos vasos. Então, o diabetes é uma doença silenciosa, por isso que a gente tem essas surpresas de ser identificadas muitas vezes nos pronto-socorros, nas internações. E quando você descobre, muitas vezes você já tem um comprometimento importante dessa microcirculação, que é quem vai levar toda essa nutrição às células, que elas têm que desenvolver cada uma a sua função no órgão que esteja.
Então, a circulação é feita de ida e vinda. Então, nós temos os problemas arteriais e nós temos os problemas venosos. É muito comum no consultório a pessoa chegar e falar, nossa, será que eu estou com uma veia entupida que vai? Na verdade, a veia entupida, ela é a veia de volta. Então, é por um outro tipo de doença, é por uma outra questão que você vai ter a veia entupida. O problema é ter a artéria entupida, que é quem leva esse produto. Então, a circulação basicamente é feita assim. E essa alteração que vai acontecendo no portador de diabetes, ela vai acontecendo ao longo da vida, não é? E quanto mais tempo ele tiver de diabetes, maior é a chance dele ter essas complicações, né? Como que essas alterações, elas ocorrem? Essas artérias, elas começam a endurecer? Na verdade, o que acontece? Quando você começa a ter a questão do diabetes, você começa a ter uma relação anterior, que seria esse que a gente chama de pré-diabetes. Seria uma resistência ao trabalho da insulina, que é o hormônio que vai jogar esse açúcar para dentro da célula. Você começa a ter alguma relação inflamatória com aquilo que come, a absorção de proteínas inflamatórias, que vão acabar envolvendo no endotélio, que é a camada de célula que reveste o vaso. Mas o organismo é muito resistente, ele é muito sábio, e esse endotélio ele tem ferramentas para se proteger disso. Só que tudo se esgota. Quando você força demais, você chega à exaustão dessa proteção natural que a gente tem nesse endotélio. E daí você começa a desenvolver a doença dentro da artéria. E, geralmente, o que acontece? Quando a gente tem um sangue em que a quantidade de açúcar é tolerada até 100, até 90, 99, quando você tem um sangue com 250, 300, 400 de glicemia, de açúcar, esse açúcar é muito inflamatório. Então você começa a danificar essas células que fazem parte desse endotélio. Então a produção de substâncias protetoras do vaso começa a ser comprometida. Também outra coisa que estimula uma alteração desse endotélio é a insulina alta. Então o estado de hiperinsulinemia, ele é também muito comum no pré-diabetes. Ele começa a levar algumas alterações dessas células também. E com isso se instala, por conta da insulina, algo inflamatório também. E tudo que é inflamatório, que é repetido e sustentado no organismo, ele vai evoluir. E uma inflamação, ela vai evoluir para o endurecimento, ela vai evoluir para um fechamento, para o entupimento, e assim vai. Então, entendi. Doutor, e sempre é importante, né, essa consulta ao médico, importante, para que a pessoa tenha tempo em, primeiro, entender a doença e, segundo, de fazer um tratamento adequado, é isso? Eu acho que assim, você falou uma coisa aí do entender a doença, esse é o fundamental. Porque, às vezes, a pessoa vai ao médico e já vai com medo e recebe as informações com muito medo e não consegue assimilar nada. E ela vive em função do dia que ela vai perder a perna, né? Do dia que ela vai desenvolver uma trombose, do dia que eu tenho diabetes, não posso, eu tenho coisa. Mas é que nem oração, né? Você só vai lembrar quando o negócio apertar. O diabetes é assim. Você vai lembrar dele a hora que tiver meio ruim o negócio. Porque assim, a gente sempre alerta dizendo que o diabetes é uma doença crônica, então assim, ainda não tem cura e ela é silenciosa. Então, a gente tem vários relatos de pessoas que comentam conosco que ela tem uma glicemia de 400, 450 e que não sente absolutamente nada, né? Mas o fato dela não sentir nada não quer dizer que não esteja acontecendo várias coisas no organismo dela, que está trazendo um prejuízo. E o não sentir nada é muito relativo, porque ela pode também estar se acostumando com aquele estado que ela está. E quando até começa um tratamento de forma adequada, essa glicemia começa a baixar, geralmente ela relata que também ela sente mal. Eu me sentia melhor quando a minha glicemia estava mais alta, não é?
mas é porque o organismo ele está num novo normal, ele está se habituando agora a uma nova realidade. Né? Tudo é uma fase de adaptação. Tudo é uma fase. Agora, a gente não pode esperar acontecer o pior, realmente, para que a gente desperte para essa situação, né? O alerta que a gente tem que cuidar. Por isso que é tão importante, e a gente já traz aqui no programa em diversos dias, a presença do nutricionista, né? Mostrando o que comer, como comer, né? Porque a gente precisa dar muita atenção para a alimentação. Né? Quando a gente fala da prática da atividade física também, ela entra como um tratamento do diabetes, porque quanto mais nós praticarmos atividade física, menos nós vamos precisar da insulina, não é? Então, a gente precisa ter essa consciência. E para você que está participando conosco, né, e se quer interagir, pode mandar suas perguntas. É verdade, pode mandar aqui no WhatsApp da rádio, para a gente participar conosco com vocês. Doutor, também é um assunto importante, né? Com relação aí sempre a pergunta do ouvinte, com relação aí à automedicação, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tomei uma medicação, minha prima tomou, foi bom para ela, eu vou repetir essa medicação, né? Recebemos aqui há pouco tempo, né, o cardiologista Dr. Cobas falando sobre um assunto também importante, que um paciente teve um problema sério, né? Um resultado muito ruim, porque pegou um medicamento de outra pessoa e acabou, né, utilizando. Isso eu gostaria que o senhor falasse da automedicação. Porque assim, uma coisa interessante isso. Muitas vezes o paciente ele vai no seu consultório e o que você vai medicar, o que você vai prescrever para ele, é que muitas vezes até um familiar está tomando. Só que o que acontece? A gente faz um controle desse paciente no consultório. Ele vai fazer algumas visitas porque ele está em tratamento. E aí você tem condição de ir ajustando e trocando e melhorando a condição desse tratamento com o uso de algumas outras drogas, não só aquela que iniciou. Então, essa é a diferença. Porque às vezes ele fala assim, mas eu vou lá que ele vai me passar a mesma coisa que o fulano já está tomando, eu já vou tomar o que o fulano está tomando. Não é? Só que a diferença disso é o quanto que você vai fazer um controle e um ajuste da droga. Porque iniciar o tratamento, tudo bem, vamos lá. Inicia, vai ter uma resposta, eu já estou tomando, às vezes até pelo fato dele já estar tomando algum remédio para essa coisa, ele já vai se sentir melhor. Até que o remédio comece a fazer algum efeito que não vai deixar ele bem, e daí começa a falar, isso aqui não presta. Isso aqui eu não vou tomar mais, não vou fazer tratamento, deixa do jeito que está, eu vou parar de tomar o meu café com açúcar, e tira essas pequenas coisas que não vão influenciar em nada na vida da glicemia dele, né? Então, basicamente, a diferença é essa. Quando você faz um tratamento com um médico, você consegue fazer um controle e os ajustes necessários, porque por ser uma doença crônica e por ser principalmente silenciosa, o momento em que você vai começar a assistir esse paciente, a tratar esse paciente, você não tem essa noção, porque você não sabe, começou há 6 anos, começou há 3 anos, mas o sintoma dele foi agora. Alguma coisa que ele teve foi agora. Ele descobriu numa campanha de praça ou qualquer coisa assim. Sim. Então, você tem que entrar com drogas que você tenha condição de ajustar. E daí você vai conhecendo esse perfil do paciente, ver o quanto que ele adere ao paciente, ao tratamento ou não, e várias outras coisas. Então, não é simplesmente tomar um remédio que o outro está tomando, ou que a vizinha deu, ou qualquer coisa. Olha, temos aqui a participação, né, a Josilda Pereira aqui com a gente também, o Neto Ribeiro dizendo, muito bom esse assunto. A Vanderly também aqui, bom dia, doutores, também Marcelo Santos. O Neto falando aqui, olha, diabetes mata se não cuidar. É isso mesmo, né, doutor? Se não cuidar... Por conta dessa questão do quanto que ela influencia na rede circulatória. E aí a gente tem que pensar que não é só um problema da circulação da perna, nós temos a circulação do coração, então nós vamos ter uma coronariopatia aí, um entupimento, levando a infarto, levando à morte. Nós vamos ter os AVCs por conta de problemas do coração que embolizam para a cabeça, problemas nas carótidas, que são as artérias que vão irrigar o cérebro. Então, tudo naquela questão da inflamação. Então, a inflamação leva à formação de placa. Essas placas vão se desenvolvendo, elas vão aumentando até a hora que ela vai entupir de vez, por uma descompensação disso.
E quando ela entope, ela deixa de passar o sangue para tudo que tiver à frente desse entupimento. E aí entram todas as complicações daquilo que esses tecidos à frente desse entupimento são responsáveis de fazer. Sim. Entendi. Doutora, aqui o Luciano do Crispim, falando assim, doutora, a importância, né, da alimentação e atividade física. Sim, com certeza. E além disso, além da importância de tudo isso, da alimentação, da atividade física, isso tudo para um controle geral do diabetes, né? Mas o doutor está falando aqui, eu estou pensando, quando um paciente ele vai ao consultório de um cirurgião vascular, ele vai geralmente, me corrija se eu estiver errada, mas ele vai geralmente quando ele tem alguma doença instalada. E ele sente isso. Eu tenho uma ferida na minha perna que não está cicatrizando, certo? Ou então eu estou sentindo muitas dores na minha perna, ou a minha perna está muito inchada, certo? Então ele vai com alguma patologia, ele vai com alguma queixa, certo? E isso, quando ele chega nesse estágio de uma ferida na perna que não cicatriza, quando ele chega, às vezes, relatando que ele não está sentindo o pé, falta uma sensibilidade, ou que aquele pé está muito frio, né? Ele está chegando já com uma doença instalada. Porém, o ideal do ideal é que ele chegue antes disso. Então, todo portador de diabetes, ele precisa de uma avaliação vascular para saber qual é a condição dessa minha rede, né? Qual é a condição das minhas artérias, qual é a condição das minhas veias, para que eu possa prevenir, para que eu possa evitar que realmente eu chegue numa situação que eu tenho uma ferida na perna e essa ferida não vai cicatrizar, não é? E isso é uma coisa que a gente não vê, essa realidade a gente não vive, né? É bem isso. Quando chega no nosso consultório é a catástrofe. E a maior parte. E aí nós temos que saber da notícia da catástrofe. Chegou então você tarde. tem que fazer um curso paralelo a esse para dar a notícia da catástrofe. Porque é bem isso mesmo. Porque o que acontece? Culturalmente, e assim funciona, o diabetes é tratado pelo clínico, pelo endocrinologista. E são feitas as consultas, é tratado pelo cardiologista, são feitas as consultas e tudo indo muito bem, obrigado, até que descompensa. E quando descompensa, e essa descompensação vai desde o problema da perna, desde o problema daquele tropeção que deu na guia e o dedo ficou enorme, infectado e dali vai mal. O problema de ter um ataque isquêmico transitório, soltou alguma placazinha e foi lá para o cérebro, ele ficou 24 horas meio, depois recuperou, vai ver com o cirurgião vascular. Então, assim, tudo isso chega no momento em que realmente já está muito instalado. E aí você tem que resolver das maneiras como você tem para resolver, né? As amputações, por exemplo, chegam a acontecer por conta, muitas vezes, da infecção. Porque esse paciente, ele tem uma diminuição da sensibilidade sensitiva no pé por conta de uma neuropatia que se instala pela diabetes. E ele tem uma diminuição da imunidade também. Tem uma diminuição da imunidade. Ele tem, geralmente, alguma função renal associada aí, já prejudicada. Tudo isso vai levando a um quadro um pouco mais susceptível ao ruim, a ir mal. E aí ele dá vai numa festa, põe um sapato apertado, aquele sapato apertou, ele fez uma lesão no dedo, e aquela lesão veio vindo, infectou ali, e essa infecção vai aumentando. E muitas vezes esse paciente tem pulso no pé, ele tem a circulação chegando no pé dele, mas a infecção toma conta daquilo e ele vai fazer uma gangrena úmida ou vai fazer alguma coisa assim e ele tem que perder aquele dedo e assim vai o negócio, mesmo tendo a circulação. Então é um pé neuropático que a gente chama, que ele tem um problema da sensibilidade. E por ele não ter a disciplina de olhar esse pé todos os dias, pelo menos umas 2 vezes por dia, ele vai passar com isso batido, a infecção vai se instalando, vai aumentando, e aí leva para uma perda de um dedo, por exemplo. Então ele vai perder o hálux, o dedo grande do pé.
Aí começa a complicação dele realmente. Porque nós não temos hoje uma reabilitação para esses tipos de pacientes que são amputados. Nós não temos, o paciente não tem esse alcance ao tratamento de reabilitação. Seria o quê? Bom, se ele perdeu o dedão, o que o dedão fazia nessa pisada dele? Ele apoiava, de certa forma, que dava uma estabilidade nesse pé. Já não tem mais. Perdeu o dedão. Ele não vai pôr uma palmilha, porque ele não vai ser assistido disso. Ele não vai ter uma condição, ele vai entortando o pé para pisar. E quando ele começa a entortar o pé para pisar, ele vai abrir uns que a gente chama de mal perfurante em outros lugares. Porque você vai fazer apoio em pontos que não são formados para serem pontos de apoio. Vai tentar corrigir. E aí ele vai machucar. E vai infectar de novo. E aí vai pegar 2 mais 3 dedos dele. E aí vai também 2, 3 dedos. E assim vai. Então, o grande problema que nós temos é como tratar no momento da primeira catástrofe e qual o segmento que você vai dar para esse paciente no decorrer da vida dele. Porque geralmente esse paciente tem 60 anos e tem um prognóstico longo ainda de vida. Sim. Quanto que esse paciente não vai andar em cima desse pé que não tem condição de ser pisado? O Claudinei fala aqui a dúvida, né, de sintomas, né? Marcelo, gostaria de saber primeiro os sintomas da doença, o Claudinei. Eu ia falar mesmo sobre os sintomas, mas só um detalhe, Claudinei, antes de falar sobre os sintomas, dessa evolução de você perder um dedo e a chance de você perder os demais dedos e até o pé, não é? Ela acontece nesse período, né? Essa chance, ela é real. E por muitas vezes, esse paciente que chegou nessa condição, ele não cuida da doença. Então, ele continua os outros 20 anos que ele tem de prognóstico de vida, mas ele abusando ainda. Então, não fazendo uma dieta adequada, não controlando essa glicemia de forma adequada. Eu queria que o senhor falasse também o impacto da bebida alcoólica, né, no portador de diabetes, que tem a sua diabetes descompensada e ainda continua fazendo uso de bebida alcoólica, né? Muitas vezes você... Poxa, você chegou num ponto, chegou na catástrofe, né? Se deparou com uma situação dessa, sabe as consequências, porque essa consequência, eu creio que é falada, é explicada, né? O risco que ele corre dele perder os demais dedos do pé, né? E até todo o pé. Uhum. Mas ele não tem essa consciência, e na né, bebida, Marcelo? às vezes a pessoa quer fazer a adaptação dela, né? Olha, eu bebo, mas eu não bebo aquela bebida, eu bebo a outra bebida. Porque essa outra é menos... Ele cria uma história, né? Isso. É isso? Ele já vive uma situação metabólica descompensada, né? Então, geralmente, esses pacientes não são só diabéticos. Eles são obesos, eles são... têm hipertensão, têm dislipidemia, têm um colesterol aumentado, tem uma dieta desregrada por conta disso. Né? Ou melhor, por conta disso, não, o que faz isso. Né? É a causa. Né? E aí, você acrescentar a bebida a todo esse resto, né? Já Então, complica demais. Complica demais, demais, uma bomba, né? Então, você tem a situação, porque você... A grande questão é o quanto você está inflamado, né? E daí as doenças vão acontecendo. Existe uma relação muito grande da parte de inflamação do seu organismo e a descompensação hematológica com a formação de trombose. Então, imagina que você, quanto mais inflamado você está, existe uma chance também de você, além de você inflamar os seus vasos menores, eles também podem ir trombosando e mudando, acelerando muito mais essa descompensação circulatória. Está aqui também participando com a gente a Milena, do Bar do Ademir, dizendo assim, Marcelo, manda um abraço para o melhor médico vascular, a Milena. Um abraço para você também, o pessoal aí, hein? Ô, Marcelo, bom dia. Gostaria de saber, a minha irmã tem diabetes. Ela teve hemorragia nos 2 olhos. Será que se ela fazer a cirurgia, volta a chegar... Tem dia que a diabetes dela é 480 e 500. Pois é. É uma pena, né? Porque são índices altos de glicemia e quando se alcança esses índices você já percebe que é de difícil controle,
né? Ou que a medicação ou o tratamento que está sendo instaurado para esse paciente não está sendo suficiente, ou a adesão do paciente ao tratamento também não está acontecendo de forma adequada. E quando você tem essas questões hemorrágicas de retina, que é a grande questão da perda da visão no diabético, né, do comprometimento visual, precisa ver o que ficou, qual a condição de recuperar alguma coisa nisso tudo. Então, tudo requer tratamento, tudo requer da necessidade de voltar o mais próximo do estágio inicial, e isso requer não só o tratamento local, como também o organismo todo, voltar dessa síndrome metabólica para coisas mais estáveis. E nesse caso está dizendo, é difícil ela ir no diabetes eu cuido. Então. Eu estou aqui Eu acho que pensando tem uma nisso. interrupção aí no acompanhamento. E quando volta muito alto. Uma Uma coisa que eu sempre falo, desculpa, é assim, você ter uma glicemia de 200, às vezes não é tão prejudicial do que você jogar umas taxadas aí de 300, de 400. Vai para 300, 400, volta para 150, fica um tempo, volta para 400. Essa oscilação é pior que tem. Mas assim, é difícil essa adesão ao tratamento e é difícil a continuidade ao tratamento, né? A gente tem vários casos de sucesso de muitos pacientes que aderiram realmente ao tratamento, que participam do programa efetivamente. O programa que eu digo é lá no físico, né, lá no posto. Pindamonhangaba é uma cidade que nós estamos desenvolvendo esse trabalho no SUS há 10 anos, Marcelo, né? Nós estamos há 12 anos, na verdade, porque desde 2010 a gente faz esse trabalho. Então, é a única prefeitura do Vale que eu conheço que tem um programa de diabetes instalado na prefeitura, né? Hoje nós trabalhamos com mais de 1.500 pacientes que fazem uso de insulina, né? Mas, ou seja, a gente tem tudo de bom e do melhor, mas gratuito para a população. Mas o paciente ele precisa aderir, né? O tratamento do diabetes ele é muito mais, o sucesso dele depende da motivação do paciente. Sim. Esse paciente ele precisa entender que ele precisa fazer a parte dele. E o tratamento do diabetes não é só tomar remédio. Não é uma gripe que você toma uma medicação, uma semana depois você está curado, né? Não é isso. É um tratamento para a vida toda. E eu preciso o quê? Adaptar a minha vida ao tratamento. O tratamento à minha vida, né? Então, esse cuidado todo nós temos. Quando a gente tem lá a equipe da nutrição ela faz um trabalho fantástico. Por quê? Porque ela entende a realidade daquele paciente, entende o que ele tem na casa dele para comer, porque não adianta eu falar para ele que ele tem que comer carne todo dia, não é? A gente estava aqui fora do ar falando do preço da carne, né? Então, assim, não é essa a realidade, é o que ele tem dentro da casa dele, qual é o hábito diário dele, qual é a adaptação que vai ser feita daquele hábito diário dele. Às vezes são pequenos ajustes em horário da alimentação, né? Em quantidade que ele vai fazer, ele já vai ter um impacto muito positivo no controle da glicemia. Então, é por isso que o paciente ele precisa participar junto do tratamento. E o participar junto é ele aprender, conhecer a doença realmente, né? Nós temos aqui as participações. A Márcia Ribeiro, dizendo que o assunto é muito interessante, muito importante. A Márcia Cristina, dizendo bom dia, Marcelo, bom dia, doutores. O Wilber Alves, bom dia, parabéns pelo tema. O Iago Alexandre, também falando que o tema é muito importante. O Neto Ribeiro, muito bom esses esclarecimentos. E também, doutor, gostaria que falasse um pouquinho sobre a questão da medicação, né? Muitas vezes o paciente deposita toda a recuperação na medicação. Como, por exemplo, ele fala, passei pelo médico, ele me deu lá a medicação da diabetes, posso ter vida normal, comer à vontade, beber bebida alcoólica, não fazer atividade física, porque o remédio vai segurar toda a onda, é isso mesmo? E depois dessa resposta a gente vai para os sintomas, hein, que a gente está devendo aqui. Na verdade, esse remédio ainda não existe, em que você fica liberado para fazer tudo que você quer de uma forma, vamos chamar de uma forma social, né? Porque o comer é um ato social. Então você encontra com alguém, vamos tomar um café,
Ah, vamos fazer um churrasco esse final de semana. Você vai ter uma coisa com bebida de graça, vai ter tudo isso. Agora você imagina essa facilidade que existe hoje na sociedade, dessas coisas acontecerem, como que você não tem que ter um conhecimento, primeiro, da doença, segundo, ter um conhecimento de você, qual o limite que você consegue, né, alcançar, e terceiro, de você se admitir doente, já que você não consegue dar conta do seu tratamento, que está implícito essa parte sua. Eu acho que a parte da medicina, do medicamento, das orientações do nutricionista, é um percentual dessa questão. A maior parte é do paciente, porque ele vai estar longe desses focos e ele vai ter a liberdade de fazer o que quiser. Então, não existe esse medicamento que você está tomando que vai te possibilitar fazer tudo como você fez. Porque se você tivesse bem para fazer dessa maneira como você fez, você não tinha chegado à necessidade de tomar esse remédio. Sim. Entendeu? É. Então, assim... Parte desse princípio, né? Parte desse princípio. Então, já existe alguma coisa falhando ali que precisa de um alerta, precisa de um cuidado. Vai te tirar totalmente da sua vida social? Não. Mas você pode se adaptar. Doutor, também acontece, antes de falar dos sintomas, né? A relação da negação da doença, né? A pessoa fala assim, eu tenho, mas eu me cuido, eu estou bem. Eu não preciso passar pelo vascular, não preciso passar pelo médico, porque eu estou bem. Aí, quando ele vai ver a glicemia, 400, 380, né? Isso acontece também, né? Sim. E esse tipo de pessoa, ele nega tudo, né? Não é só a glicemia, não é só... Ele se nega. E ele cria um personagem para ele ficar massacrando esse personagem. Ele só vai dar conta dele mesmo quando ele chegar na catástrofe. Temos aqui a Josilda Pereira. Olha, bom dia para todos vocês. Muito bom essa entrevista do Dr. Ricardo Ribeiro para esclarecer sobre diabetes. Parabéns, doutora. A Aline, o Marcelo, doutores, fala um pouquinho sobre a diabetes gestacional. Depois da gravidez ela some. Em qual semana é ideal fazer a curva glicêmica? E mandando um abraço também aqui ao Dr. Ricardo. Fala um pouquinho sobre diabetes gestacional. Bom, a diabetes gestacional é uma diabetes que, como o próprio nome diz, né, ela surge durante a gestação. Essa mãe, futura mamãe, né, essa mulher pode não ter nada e depois, durante a gestação, ela começa a desenvolver. Então, em alguns momentos do período gestacional, são feitos os exames pré-natal. Então, quando a mãe, a futura mamãe, já faz o diagnóstico ali da gestação, ela imediatamente deve procurar no obstetra e começar ali o pré-natal. E esse período, ele tem vários momentos durante os 9 meses que ela vai fazer exames. E o médico vai determinar o momento ideal da curva glicêmica, né, que é o teste oral de tolerância à glicose. Por quê? Porque vai depender também da glicose de jejum dela no primeiro exame. E o médico vai acompanhando. Nossa, na glicose de jejum dela deu, por exemplo, 102. Opa, eu não posso esperar muito tempo para fazer um teste oral de tolerância à glicose. Então, o tempo vai depender muito da glicose de jejum no primeiro exame dela, certo? E depois, durante a gestação, se ela desenvolver mesmo diabetes gestacional, esse diabetes ele vai ser tratado ou com alimentação, prática de atividade física, ou com a medicação. A medicação é a aplicação de insulina, então essa mãe vai ter ali os horários que ela vai precisar aplicar a insulina. E depois que o bebê nasce, geralmente essa mãe volta ao estágio normal da glicemia, né? Porém, o fator determinante se ela vai evoluir para um diabetes tipo 2 ou não é o pós, né? É como ela vai lidar depois do nascimento do bebê. Ela precisa fazer atividade física, ela precisa controlar a alimentação, porque ela precisa voltar o peso dela ao peso que ela tinha antes de engravidar, né? Ou até menos, dependendo de cada caso, né? Então, se vai evoluir para um diabetes tipo 2 ou não, vai depender muito de como essa mãe vai lidar com o próprio organismo dela, né? Ela precisa mudar hábitos ali, porque já teve um sinal de alerta durante a gestação, né, que ela desenvolveu um diabetes. Então, por isso que
Se vai evoluir para um diabetes tipo 2 ou não, também depende do caso. O Neto Ribeiro perguntando aqui qual é a taxa glicêmica considerada a diabetes. Falando nisso, fala a taxa ideal, o pré e o diabetes. O ideal, né, para quem não tem diabetes, é a glicemia de jejum até 99. Mas é importante que, além da glicemia de jejum, se faça um outro exame, que é a hemoglobina glicada. Que esse exame é o mais fidedigno, porque ele vai mostrar o comportamento dessa glicose nos últimos 3 meses. Então, existe um valor normal dessa hemoglobina glicada que você vai ter que respeitar também, além dos 99. Mas, via de regra, vamos pensar que 99 em jejum, até 99 eu estou normal, eu não tenho diabetes. De 100 até 125, eu já estou numa fase de pré-diabetes. E essa fase também, a minha hemoglobina glicada começa a subir. Então, ela já começa 5,4, 5,5, 5,6, ela já está numa fase de pré-diabetes. E se eu faço um exame, então, e a minha glicemia de jejum, ela dá igual ou maior a 126, e se isso é confirmado num segundo exame, porque eu preciso de um outro exame para fechar o diagnóstico, aí sim eu tenho o diagnóstico de diabetes. São esses valores. A Márcia dizendo assim, olha, bom dia, meu marido tomou insulina por mais de 35 anos. Depois teve que fazer hemodiálise. Isso, qual a relação disso, de 35 anos? Não, com a insulina não, mas com diabetes não, mas ele é diabético. Então, assim, isso é uma outra coisa interessante, que você controla muitas vezes a sua glicemia, ou com hipoglicemia antioral, ou com a insulina, mas a doença existe. E ela vai ter umas oscilações. E essas oscilações, elas vão também interferir nessa inflamação do vaso, nessa inflamação arterial. Agora, muitas vezes, o que acontece? Quando a gente fala da microcirculação, a gente imagina também que o rim ele vai ser irrigado por uma artéria e ela vai se dividindo até chegar na microcirculação renal. Então, da mesma forma que o nervo e qualquer outra, a pele, qualquer outra coisa sofra na parte da microcirculação, o rim também vai sofrer. Então, ele começa a desenvolver a função dele um pouco mais de uma forma precária. Então, ele começa a perder função renal por conta dessa inflamação. E a inflamação, ela é muito individual. Tem gente que reage a esse processo de uma forma mais leve, mais branda. Então, você vai ter uma questão melhor da parte circulatória, menos em movimento. Mas tem aqueles que reagem, que o organismo reage de uma forma mais abrupta, mais severa. E aí você tem uma evolução mais rápida. Então, o fato de você estar tratando o diabetes não quer dizer que você esteja livre de ter as complicações que o diabetes vai trazer. Seja ela circulatória, seja ela renal, seja ela coronariana. Por isso um controle rígido, né? Por isso o controle. Você está entendendo? E o tempo da doença. Isso também é muito importante. O tempo da doença. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes tipo 1. Uma criança com diabetes tipo 1, que desenvolveu esse diabetes ali com 1 ano de idade, 2 anos, algo assim. Ele vai ter a vida inteira dele. Se ele viver 80 anos, ele vai ter 80 anos de convívio com o diabetes. Sim. Então, pensa aqui, como que você controla realmente uma situação, que é o diabetes, uma condição do seu organismo, por um tempo tão grande assim. Então, a complicação, ela faz parte da doença. E uma coisa importante também, que a gente tem que ficar atento, ao fator hereditário. Além da hereditariedade, ela ser um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, a complicação do diabetes também, ela leva em conta a hereditariedade. Então, você percebe aquela família de portadores de diabetes que tem uma complicação vascular muito presente. O pai amputou a perna, aí o filho agora tem uma ferida que não cicatriza. Você vê que ali existe um comportamento vascular importante.
Tem uma outra família que apresenta um comportamento renal importante. Aí uma outra família que apresenta um comportamento de retina importante, né? De visão importante. Isso também, existe uma classificação do diabetes com relação também às complicações. É hereditário. Que é hereditário. Essa herança. Exatamente. E aí ele vai desenvolver naquele ponto onde a herança dele está levando. Doutor, eu queria falar também um pouquinho de um assunto importante, que sempre tem a participação de ouvinte aqui, e o assunto que a gente vê falar muito que é as varizes. Sofro com problemas de varizes, né? Também o AVC, né? E também outras complicações do dia a dia. A trombose, por exemplo. O que é uma trombose? Então, como eu falei no início da circulação, nós temos as artérias que levam o sangue até os tecidos e as veias que trazem esse sangue de volta. Então, quando a gente vai falar de varizes ou vai falar de trombose venosa, então nós estamos no território venoso. Nós estamos falando da volta do sangue, né? E nos membros inferiores, agora falando de varizes, a definição de varizes é todo vaso venoso que dilatou e ficou tortuoso. Então é aquele vaso que era normal e que por alguma questão ele começou a se dilatar e a ficar tortuoso. E com isso ele perde a função, fazendo com que haja uma sobrecarga nesse trajeto em que ele está envolvido no retorno. O que seria essa sobrecarga? No membro inferior, a gente fica em pé. Então aquela veia que trabalhava certinho para que o sangue retornasse numa velocidade adequada, a partir do momento que ela ficou dilatada, ficou tortuosa, ela perdeu a função dela e ela vai passar o sangue por ela. Porém, se você está de pé, ele reflui. E quando ele reflui, ele cria uma pressão em todos os outros vasos que estão drenando nessa veia maior. E esses vasos também vão lentificar a sua circulação. Muitas vezes, aqueles que têm tendência a dilatar vão dilatar e assim você vai aumentando a trama dessas veias dilatadas que a gente chama de varizes dos membros inferiores. Elas estão normalmente num sistema que a gente chama de sistema venoso superficial. Porque no membro inferior, como eu falei, a artéria leva o sangue até o pé e vai voltar pela veia. Quando ele volta por dois sistemas. Sistema venoso profundo, em que está próximo ao osso, está próximo dessa artéria, ele é realmente profundo, você não alcança ele, não palpa. Ele é responsável de 80% a 90% do retorno do sangue que chega lá no pé. E o restante é feito por esse sistema venoso superficial, que é onde se encontram as varizes. Que a gente enxerga na pele. Que a gente enxerga na pele, onde nós temos como veias importantes desse sistema as veias safenas. Então a veia safena magna, que é uma veia calibrosa, de importante função, né, nesse sistema venoso superficial, e a veia safena parva, que é uma outra veia que a gente tem na panturrilha, naquela região da panturrilha desembocando atrás do joelho. Então, quando você tem a doença desses vasos, você tem uma propensão à formação de varizes. E a gente tem o seguinte, uma varize, quem tem varizes está sujeito a trombose? Alguma parte sim, mas não é todo mundo que tem varizes que vai desenvolver trombose. Mas deve ser tratada, as varizes? Deve ser tratada, porque você lentifica a circulação do sangue nesse trajeto de veia dilatada. Isso causa dor? Isso causa dor, isso causa inchaço, porque você vai represando todo mundo lá. Você imagina que você tem que voltar o sangue e tá o pessoal demorado aí. É a entrada de São Paulo, 7 horas da manhã. Começa a ficar congestionado. E aí vai inchando o fluxo de carro. E assim é a perna, no final do dia. Não flui. A perna não flui adequadamente. Você amanhece com essa perna mais murcha, com menos dor. Porque a veia, ela vai doer quando ela distende. Então você imagina que a sua dor de varizes, ela vai começar do meio do dia para frente. Que é quando você passou um tempo em pé e a partir dali ela começa a doer. E a trombose, então varizes é isso, deve ser visto, deve ser tratado. Não existe aquele componente apenas estético. Todo tipo de varizes deve ser visto. E nela indicado um tipo de tratamento, que são vários tipos de tratamentos. Desde escleroterapia, que seriam as aplicações,
até a cirurgia. Doutor, falando um pouquinho dessa aplicação, um outro assunto importante também é que, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a aplicação, mas também procurar um médico, um cirurgião vascular. Quando a pessoa procura, pessoa que não é habilitada para isso, e passa por um procedimento estético e causa complicações à saúde. É isso? Marcelo, isso daí nós damos cheio. E é uma coisa que não tem controle. Eu, para trabalhar no meu consultório, eu tiro o alvará até do meu pai que está enterrado no Araraquara. Precisa do azulejo e tal. Agora, qualquer pessoa que se julga capaz de tratar vasinho, entra num cabeleireiro aí, põe lá uma maca e faz algumas aplicações. E aí vem, né? E aí alguns vão ter resultado, outros não. Mas não adianta, porque a doença venosa, ela é uma doença constante, ela não cura, você não tem cura. O vasinho não é a causa. Ele é consequência de alguma coisa. Tem que tratar a causa. Não que está sendo causada nessa doença. aqueles vasinhos se eu não for na origem. Se você não tem conhecimento de como essa trama funciona, você vai lá enxugar gelo. Você vai lá tratar os vasinhos e tal. Só que você tem que dar uma conduta para isso. Mesmo que você tenha que todo ano ir fazer a aplicação. Mas é uma conduta. Olha, o seu tratamento, o melhor é fazer assim. E você vai todo ano. O seu tratamento, o melhor é você fazer a retirada dessa veia aqui, fazer um outro tipo de procedimento ali e tal, em que você vai aliviar a nutrição desses vasinhos para depois a gente começar a tratar os vasinhos. Porque não é uma fórmula para todo mundo. Não se ajusta a todos. Cada indivíduo tem sua... Inclusive é a causa, né? Porque muitas vezes você tem vamos falar um pouquinho, uma trombose. O que é a trombose? A formação de um coágulo dentro do vaso. Um trombo dentro do vaso. E esse trombo, ele se estende até que ele para de crescer, mas ele vai causar um entupimento. Se essa trombose ela for naquele grupo de vasos que eu falei, as artérias, aí ela está deixando de levar nutrição para os tecidos que estão à frente disso. Se essa trombose for no segmento venoso, ela vai impedir o retorno desse sangue por aquele caminho venoso. Doutor, qual a gravidade disso, da trombose? A pior coisa da trombose é no início dela desprender um fragmento ali desse trombo, que é muito molinho, está se formando, e ele alcançar essa circulação venosa à frente disso, e passa pelo coração e vai parar no pulmão, levando a embolia pulmonar. Essa é a conhecida embolia pulmonar. Essa é a conhecida embolia pulmonar. O trombo é algo formado por células do sangue, por fibrina, que é as células da coagulação, que formam ali como se fosse um tampão mesmo. Tampãozinho, né? E a partir desse tampão, o sangue vai coagulando para trás e para frente disso, até que ele consiga um vaso, chegar próximo de um vaso que esteja circulando melhor, que ele interrompa aquilo, ou ele até acomete esse vaso e sobe. Nós temos aqui a participação de ouvinte. Bom dia, Marcelo. Eu queria saber se, eu estou vendo os médicos falar, se essa diabetes, mesmo que a gente trate com a dieta, com os remédios, tudo direitinho, não existe possibilidade de cura? Não tem cura? Obrigada. Um exame de sangue normal que a gente faz de rotina, assim, pode identificar o diabetes? Muito obrigada. Tá aí a participação de ouvinte com relação à cura, a Geralda, cura de diabetes e também a prevenção. Bom, dona Geralda, infelizmente o diabetes ainda não tem cura. Né? O que a gente tem é controle. Como a senhora falou, se a gente fizer tudo direitinho, se fizer uma alimentação equilibrada, prática de atividade física, o tratamento adequado com a medicação, a gente vai estar controlando a doença. Né? Ainda não se tem a cura, onde a gente para de fazer tudo isso e a glicose volta a níveis normais. Né? Então, a gente não tem a cura. E o exame de rotina, ele tem que ter, dentro daqueles exames de rotina, a solicitação ali da glicemia. Né? A glicemia de jejum, a glicose de jejum, na solicitação, e mais esse exame da hemoglobina glicada. Esse exame ele é super importante para o portador de diabetes,
ele deve fazer a cada 3 meses, porque aí ele vai saber como que se comportou essa glicose dos últimos 3 meses. Então, ele vai, de cada 3 meses, ele repete o exame. E qual é o valor normal, né, para quem tem diabetes, o mais próximo possível do 7. O limite é 7%. Então, eu tenho que estar com 6,5%, entre 6,5% e 7%. Aí eu sei que o meu diabetes está controlado. Agora, se eu faço um exame desse, eu tenho um resultado muito maior, 8%, 9%, 10%, está mostrando para mim que o diabetes está muito descompensado e isso, então, vai trazer essas sérias consequências que nós estamos conversando aqui hoje. Doutor, também a dúvida aqui do AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, e também da aneurisma. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho esses dois assuntos, e se no caso do AVC, a pessoa muitas vezes fala que eu estava bem, de repente complicou, tive um AVC, isso é previsível, tem tratamento? Como é que funciona isso, doutor? E o que é isso? O acidente vascular cerebral, ele está um acometimento da circulação intracraniana, né? Então você vai ter alguma alteração dessa circulação do cérebro. E ele vai ser causado por alguma questão. Tipo, se você tem nas artérias carótidas, que são as artérias carótidas internas, que são as vias de irrigação do cérebro, se você tem a formação de placa, é um processo inflamatório, ele vai aumentando, chegar uma hora que ela descompensa totalmente, ela faz uma oclusão, então você vai ter uma repercussão desse território em que o sangue estava chegando, peridóide cerebral, e daí você vai ter instalado aí um acidente vascular isquêmico, por falta de sangue. Isquemia é a falta de sangue. E dependendo do lugar, da região que foi acometido, ele vai ter a evolução. Outra questão seria você fazer uma embolia para a região cerebral. Ela pode vir com uma fibrilação atrial do coração, o coração faz uma arritmia, solta um êmbolo lá e ele vai ganhar a parte circulatória cerebral e vai impactar em algum vaso mais fino do que essa rolha, do que esse êmbolo. E o que tiver de tecido para frente disso vai sofrer essa isquemia. A falta de sangue. A falta de sangue. Se for uma coisa muito leve, você tem um acidente isquêmico, muitas vezes até transitório, recupera rápido e tal. Ou você tem realmente um acidente isquêmico instalado, um AVC, porém uma repercussão clínica menor. E também pode, eventualmente, uma placa dessa carótida que está, eventualmente, ainda não está obstruída, ela também soltar algum fragmento dali e criar essa situação. E a outra parte seria os acidentes vasculares hemorrágicos, que geralmente são causados por aneurisma, que é uma saculação da artéria, desse vaso intracraniano, e que essa saculação, imagina você, a parede da artéria ela é reforçada para suportar uma carga de pressão ali que esse vaso possa sofrer. A partir do momento que ela tem alguma alteração, uma saculação, essa parede fica mais fina. Então, a possibilidade dessa parede, desse vaso romper quando no aumento de uma pressão é grande. E aí você tem a instalação de um acidente vascular hemorrágico. Aí sangra para aquele tecido, esse sangue vai ganhando um espaço dentro do cérebro, vai comprimindo tudo e dependendo do local você tem uma situação irreversível. Esse é a da parte cerebral. E aneurisma nós temos também como definição toda a saculação, todo aumento de calibre de um vaso, geralmente o dobro dele, e que pode estar sendo formado desde vasos menores do corpo até o mais grave, que é o aneurisma de aorta, que é um vaso importante que sai do coração e vai distribuindo todos os outros ramos para a circulação periférica. Então a aorta ela dilata e ela pode chegar a tamanhos importantes, a calibres importantes e romper, e aí é uma situação catastrófica.
Bacana. Lucimeire Matos, excelente explicação da trombose. Que bom, né, doutor? Que A gente bom, tem esse tempo aí para passar a informação correta à população, sim, né? Sim, E... é muito importante. E mais importante ainda é a população aceitar, né? Participar com a gente aqui mesmo, porque o nosso objetivo é realmente levar informação para que as pessoas se empoderem disso, né? Da educação, para que ela possa ter mais qualidade de vida mesmo. Vamos voltar agora aos sintomas, que a gente deu uma volta por todo o corpo não humano, falou né? dele. E vamos falar como que uma pessoa que está nos ouvindo agora, que tem diabetes, independente se ela diagnosticou diabetes agora ou se ela já tem o diabetes há mais tempo, quais são aqueles sintomas que vai levar com que essa pessoa procure um vascular? Esse é o detalhe. Então. Não esperando que apareça uma ferida na perna, né? O que ela pode sentir ali? Porque a gente falou muito da inflamação. A pessoa pode estar pensando assim, mas como é que eu sei se eu tenho essa inflamação nos meus vasos, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse isso, né? Quando a pessoa deve perceber que aqueles sintomas ele está relacionado a uma doença vascular? Eu acho que a partir do momento em que a paciente já faz um tratamento com endócrino, faz um tratamento com cardiologista, ela deve procurar um vascular. Sim. Porque senão, o primeiro sintoma que ela tiver da parte vascular pode não ser o momento Pode ser adequado. tarde. Então, é muito interessante isso. Alguns até chegam com um quadro de neuropatia. E a gente faz o atendimento e identifica isso. E você vê que geralmente chega com sapato sem meia, chega com essa coisa assim. Então você vê que assim, não é simplesmente a gente ter o sintoma. Não precisamos ficar doentes. Mas a partir do momento que você já tem uma pegada aí para ser um diabético, eu acho que você tem que fazer um acompanhamento com o vascular. Porque devido à evolução da doença diabética, comprometer muito a microcirculação, então os tecidos ficam desprotegidos, principalmente a pele. E daí você quando você está sendo acompanhado, você consegue ter um tratamento muito mais efetivo. E esse tratamento, não necessariamente você precisa tratar o que está doente, tratar o que está lesionado, tratar o que está infectado. O tratamento é preventivo. E aí você consegue, muitas vezes, mais um ponto de conscientização, mais muitas vezes algum tipo de medicação que você consegue melhorar essa perfusão tecidual. E às vezes você não vai ter nada, não, de remédio, mas você vai ser visto. Essa que é a grande questão. E é interessante porque, assim, olha, o portador de diabetes, ele é sempre orientado, quando ele faz o tratamento, seja pelo clínico, seja pelo endócrino, seja até pelo cardiologista, a ele ter um acompanhamento pelo oftalmologista. Então, todo portador de diabetes, uma vez por ano, ele precisa ter um acompanhamento com o oftalmologista, porque ele vai ali mapeando a retina dele para ver se ele está tendo uma evolução para uma retinopatia ou não. A mesma coisa, a avaliação da função renal. Sim. Então, todo portador de diabetes, ele precisa ter uma avaliação da função renal. Quem vai fazer essa avaliação? O nefrologista. Então, ele vai fazer exames específicos, né? Quem é portador de diabetes sabe que ele faz aquele exame que colhe a urina de 24 horas. Então, aquele exame está avaliando a função, quanto do rim está funcionando de forma adequada, né? Então, você tem ali um viés que vai para o oftalmologista, outro que vai para o nefrologista. Só que as doenças que acometem tanto o rim quanto a saúde dos nossos olhos, ela está no vaso. Sim. Certo? Então, o vascular, ele é o segundo médico. Vamos dizer, eu tenho um endócrino ou eu tenho um clínico e eu preciso ter o vascular. Sim. Porque eu vou conseguir prevenir até as doenças do rim, até as doenças oculares, Sim. se eu conhecer a circulação do meu corpo. É isso, doutor? Exato. E entender o que faz você ficar inflamado. Você Exatamente. entendeu? Porque a inflamação é a base. A inflamação é a base.
Por isso que aquela senhora que perguntou do marido, que tomou 30 anos de insulina e tal, como é que ele se comportou a dieta dele? A insulina segurou a onda, mas muitas vezes ele teve alguns picos de glicemia alta por alimentação, né? E a alimentação, a gente tem que pensar, e hoje em dia é uma coisa que se fala muito e que se estuda muito, é a importância do intestino na função inflamatória do organismo. Nós falamos isso há umas 2 semanas atrás, eu acho. Então, você tem, por exemplo, o paciente tem diabetes, está tomando insulina, não come açúcar, mas come uma carne vermelha que dá gosto de ver, então ele está se inflamando no intestino. Então ele já tem uma potencialidade inflamatória, que é a doença instalada que ele tem, que é o diabetes. Quando ele assume essa outra postura dietética, ele vai sobrepor uma inflamação em cima de uma inflamação. Então tudo isso vai levando ao prejuízo dessa circulação distal, dessa pequena circulação. Você quer ver uma coisa interessante que do oftalmo, por exemplo, é super importante o oftalmo, porque é outra coisa que a acuidade visual vai embora quando você tem essa frequência de oscilação. E o paciente que tem essa retinopatia diabética, que perde a visão, ele é um potencial a ter lesão do pé, porque ele perde totalmente a noção da pisada. Então ele vai começar a pisar em garra, que ele tem que se proteger. Ele vai começar a andar a passos curtos e ele vai tropeçar. Então, a chance dele, depois que perdeu a visão, se machucar e evoluir mal da parte distal de membro inferior é muito grande. Ao passo que se você tem, como você falou, essa parte de você fazer uma profilaxia, você está fazendo uma profilaxia circulatória e você vai ter melhora em tudo isso. E a gente tem que tomar muito cuidado também em depositar a confiança na insulina. Porque como essa ouvinte que participou conosco, ela falou, meu marido tomou insulina por 30 e poucos anos e teve uma alteração renal, foi fazer uma hemodiálise. Ele não foi fazer a hemodiálise porque ele tomou a insulina todos esses anos, não é? Talvez se ele não tivesse feito uso da insulina, ele fizesse a hemodiálise muito mais cedo, né? O que a gente tem que entender é que nós não podemos depositar toda a confiança em nenhuma medicação, porque a medicação sozinha ela não vai fazer o controle do diabetes. O controle do diabetes sou eu como indivíduo atuante no controle. Eu sou a peça mais importante no tratamento do diabetes. É você. Somos nós, gente. Então a gente tem que desenvolver essa consciência, sabe? Porque o que a gente vê muito é esposas vindo trazer o marido, esposas desesperadas porque o marido ataca a geladeira de noite, não é assim? E não faz o controle. Porque o marido esconde a comida para comer, esconde doce para comer, né? E a esposa desesperada porque ela está vendo que ele está se matando aos poucos e aquele desespero. Então, se ele não tiver essa consciência, se ele não desenvolver essa consciência, não vai resolver, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Agora a gente já está chegando no final. Eu estou totalmente perdida de horário. 10h10. Nossa já passamos 1h10. Mas, olha, é um bate-papo muito importante. Eu acho que são informações para a população. Eu volto aqui a dizer que o diabetes ele é multifatorial. Então, não foi só porque a pessoa comeu doce. Tem muita gente que acha porque ela come muito açúcar ela vai desenvolver o diabetes. Não é por aí, né? São outros fatores de risco. É a obesidade, é a hipertensão arterial, é o colesterol alto, triglicéridos alto, é o diabetes gestacional. Tudo isso é fator de risco para o diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 1 não tem como prevenir, porque ele simplesmente se desenvolve, é uma doença autoimune. Somos nós, é o nosso organismo que vai desenvolver sozinho, né? Então, isso não tem prevenção. Mas o diabetes tipo 2, sim. Se a gente for falar de obesidade, então a gente vai ficar mais um programa. Porque a gente pensa que a obesidade é o principal fator inflamatório do nosso organismo, né? Então, são muitas orientações, né? Eu convido você que está nos ouvindo. Essa live vai ficar gravada, se Deus quiser, aqui no Facebook, Diabetes Eu Cuido, ouvinte 107 FM. Compartilhe essa informação.
porque muitas pessoas precisam ouvir isso que você ouviu aqui hoje, que você acompanhou, que você assistiu. Vamos disseminar a informação, porque quanto mais a gente disseminar essa informação, maior é a chance da gente despertar uma pessoa para o autocuidado, né? E esse é o nosso papel. A gente tem que fazer realmente uma abordagem mais profilática, porque a doença ela é catastrófica dentro de uma família, né? Principalmente o diabetes, por conta da alimentação. Não é justo que todos participem dessa dieta, por isso a conscientização de quem é diabético é importante para viver dentro dessa sociedade que ele vive, podendo participar, porém, sem desfrutar muitas vezes de tudo que os outros estejam desfrutando. Então, não levar a comida como um fator principal de um encontro, né? E com isso você consegue ter um conhecimento, um controle e uma longevidade, que é isso que a gente tem que pensar. Porque morrer resolve. Agora, você ficar doente e arrastar essa doença e ir perdendo cada vez mais por conta dessa doença, esse é o grande problema. É isso que a gente tem que evitar. Eu sempre falo que não são os anos que nós vivemos, mas sim como nós vivemos os últimos anos da nossa vida. Não é? É isso e mesmo. quando a gente fala de abusos, né, do diabetes, você fala assim, poxa, mas será que eu não vou poder comer mais nada? Eu não vou poder participar do churrasco? Eu não vou poder comer aquele bolo, aquele doce? Tá, mas pensa que a gente tem 7 dias na semana. 30 no mês. 30 no mês. Então, vou lá, vou fazer todo o meu controle durante a minha... De segunda a sexta, eu tô bonitinha, eu tô fazendo atividade física, eu tô controlando a minha alimentação, né? Eu tô mantendo controlado. Será que no final de semana, que vai ter aquela reunião, eu posso participar de uma forma mais tranquila? Tudo bem. A questão é, eu não faço nada durante a semana toda, né? Eu mantenho aquele descontrole e aí chega no final de semana, eu vou piorar mais ainda, né? Aí fica difícil realmente, né? Mas olha, muito bom. Estamos agora encerrando o nosso programa Diabetes Eu Cuido na manhã desta quinta-feira, que foi assim, para mim, fantástico. Muita informação, muita orientação, de uma forma muito didática, de uma forma muito clara para a população. Eu convido você que está nos ouvindo a acessar o nosso site também, diabeteseucuido.com.br, acompanhar as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós temos muito conteúdo para você que está nos ouvindo. Temos receitas fitness saudáveis no nosso site, que você pode sim ter uma alimentação muito saudável, muito equilibrada, se você souber fazer. Então, por isso a gente traz essas dicas importantes, né? E você que é de Pinda, participe do nosso Diabetes Eu Cuido, né? Nós estamos no 2º andar do posto de saúde central ali no programa Diabetes Eu Cuido, principalmente se você faz uso de insulina. Nós temos oficina de insulina acontecendo todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Convido a você participar da oficina de insulina, porque lá você vai aprender a técnica, que não é só aplicar insulina, é o como aplicar. Isso faz toda a diferença no tratamento do diabetes. Então, nós temos o cuidado com os pés, nós temos a alimentação saudável, temos a parte da psicologia, tudo que envolve o tratamento do diabetes. Então, para você, eu vou deixar o contato, é o 97408-0727, 97408-0727. Mande seu WhatsApp, conversa com a Rayane, com a equipe lá, venha participar conosco do Diabetes Eu Cuido. Doutor, queria que o senhor deixasse as considerações finais aí para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador que está lá nas nossas redes sociais. E tem ouvinte perguntando assim, Marcelo, o doutor Ricardo atende Pinda e Taubaté também, Marcelo? Isso, vou pedir para ele deixar o contato, né? O nome da clínica, deixar o contato. É um parceiro nosso do Clube Levida também, né, Marcelo? Deixa aí o contato e o endereço. A grande questão realmente você ter a conscientização de estar ou não doente. Porém, não precisa se sentir doente, porque é uma doença com possibilidade de controle. Não vai te tirar do seu dia a dia, não vai fazer nada com você, desde que você faça de uma forma mais profilática o tratamento dessa doença. Então, eu acho que visitar um vascular faz parte desse cardápio, que não só o clínico, o endócrino,
o oftalmo, o nefro são de extremas importâncias. O neuro, o vascular também deve ser visitado. E como forma profilática, nem se for para ele só te examinar, sem você tomar remédio, porque você tem que ser visto. Porque quando você é visto e tem alguma questão que aconteça com você, está já muito mais próximo, porque você já foi entendido como que era antes. Sim. Né? Então, você ter essa condição é muito importante. E nós estamos realmente aqui em Pinda, atendemos na Nova Clean, e em Taubaté, atualmente, eu atendo na clínica Essenza. Não sei o telefone de lá. E Pindamonhangaba, aqui próximo a... Pindamonhangaba, próximo a Santa Casa. Santa Casa. Tem Frederico Machado, que o telefone é 3527-9000. 3527-9000. Esse é da onde? Da Nova Clínica. Da Nova aqui em Clínica. Pinda. 3527-9000. E 3527-9001. Tem os dois números. E o de Taubaté, a nossa assessora vai anotar o telefone da gente aqui. O doutor, tá aqui o Marcelo. Fala pro doutor Ricardo, ele é um profissional maravilhoso. A Vanessa, filha da dona Elza, paciente dele. Ah, dona Elza. Tá deixando um abraço pro senhor aqui. Um abraço para elas aí também. Dona Elza, Vanessa. É muito importante, né? Eu acho que essa é a dica. Porque se a gente visitar um vascular antes, a gente vai saber como nós somos antes da doença. E prevenir, isso é importante. Você tem que ter uma referência para você tratar. Existem alguns exames também que são feitos no próprio consultório que avaliam essa circulação. Será que a minha circulação está funcionando de forma adequada? De fazer um mapeamento dessas artérias. Tudo isso é possível. E muito importante é a gente saber, como o senhor falou, que o diabetes ele é uma doença que traz a possibilidade de tratamento. Exatamente. Porque a gente tem muitas doenças que, infelizmente... E hoje a gente só tem essas questões oftalmológicas, renais, neuropáticas por conta da melhora do tratamento do diabetes. Porque antigamente morria tudo antes. Então não tinha isso. Morria muito novo. E hoje não. Você vê muitos diabéticos super controlados. Dependendo da fase que ele se torna diabético, não vai ter problema nenhum. Né? Hoje nós temos uma longevidade aí, pessoas de 90 anos, tá ótimo, perfeito, não tem problema. Então, tem essas condições. Muito bem. Então, agora a gente fica a clínica de Essenza e a gente muda de financeira. Opa! Importante, Isso é importante. Nós sabemos que o emocional, ele afeta muito o controle do diabetes. Então, e o bolso vazio... É açúcar na certa. Né? Doutor, muito obrigada, viu? Obrigada a você que participou conosco. Uma ótima quinta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, seu final de semana. E até a próxima quinta, se Deus quiser. 10h20.